Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos que o Senhor é o Deus que acelera as coisas em nossa vida. A palavra profética que eu libero sobre essa pessoa é que haverá aceleração. Coisas que levariam anos acontecerá em dias. Haverá aceleração em contratos, haverá aceleração em negócios, haverá aceleração em processos, em o nome de Jesus, e clamamos a justiça divina. E pedimos, Pai, libera um toque de favor do Senhor sobre a nossa vida, um toque do favor do Senhor sobre nós. Muda completamente, Senhor, nossos resultados, muda completamente nossa vida, muda completamente nosso ambiente, muda completamente, Senhor, todas as coisas em nossa vida. Por isso, Pai, pedimos o Teu toque. Vem sobre nós, doce e amado Espírito Santo, e libera do Teu favor agora. Eu oro também, Senhor, por toda pessoa que está doente, que chegou nessa oração aqui doente ou em algum tratamento com uma doença crônica, e nós oramos pela cura total e completa dessa pessoa. Em o nome de Jesus Cristo, Jesus, Tu tens todo o poder, e nós oramos e cremos. Sim, ó Deus, nós oramos e cremos no Teu sobrenatural, no liberar do Teu Espírito Santo. Libera, Pai, agora sobre cada pessoa que está orando comigo a cura, que essa doença renda-se a Jesus Cristo, que a ansiedade, a depressão renda-se a Jesus Cristo, o câncer, a alergia, todo tipo de problema de saúde. E aonde, Senhor, houver alguém doente fisicamente, nós oramos por uma restauração total no corpo físico dessa pessoa, a cura, em o nome de Jesus. Também oro, Pai, repreendendo toda briga, discussão, conflitos, prejuízos financeiros, ataques, Pai, de atraso na vida dessa pessoa, tudo aquilo que resiste espiritualmente, tudo aquilo que bloqueia, tudo aquilo que impede, nós oramos agora para que seja quebrado, no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, visita Teus filhos e filhas, visita Teus filhos e filhas, libera do Teu poder sobre a vida de cada um deles, em o nome de Jesus. Pai, aqui nesse 11º dia do voto de Ana, nós pedimos uma liberação especial do Senhor. Libera, Pai, do Teu favor, libera da Tua graça sobre a vida de cada um dos Teus filhos e filhas. Assim nós oramos, assim nós cremos, em o nome de Jesus Cristo. E se você crê, declare "eu creio" aqui nos comentários. Também peço que você coloque todas as suas petições, coloque o nome dos seus familiares aqui nos comentários hoje dessa oração. Estamos no voto de Ana, no 11º dia do nosso propósito, crendo que Deus está agindo, e não quebre esse propósito. Fique firme, porque Deus está agindo. Fique firme, não quebre esse propósito. E se você quebrou o propósito, recomece e faça 21 dias. E você diz assim: não, eu não quero fazer um voto. Então, só participe da oração. Amém? Mas quem já está no voto, vá até o fim. Eu vou dar aqui alguns testemunhos do que Deus está fazendo através aqui desse propósito. E eu não sei se você lembra, mas esse propósito veio quando eu estava no Rio de Janeiro, agora há alguns dias atrás, e eu vi uma mulher no altar. Ela estava com as mãos dela em cima de um pedido de oração, e ali o Senhor falou comigo sobre o voto de Ana. E esse voto, desse propósito que a gente está fazendo, é o voto de busca. É o voto de busca. Ana entregou Samuel. Nós estamos entregando busca a Deus, certo? Estamos buscando, estamos nos entregando aqui nesse propósito e cremos no agir de Deus. As pessoas me perguntam qual que é a diferença do jejum para o voto. Bom, são coisas um pouco diferentes. Por quê? Porque o jejum, ele é você abre mão de certo tipo de alimentação,
e você fica um tempo em jejum, se entregando a Deus em oração. Agora, o voto não, o voto ele pode ser qualquer coisa, fora até de alimento, e ele é um propósito muito mais, eu posso dizer, assim, rompedor. Por que rompedor? Porque a Bíblia diz que é melhor não votares do que votares não cumprires, sabe por quê? Porque o voto ele tem algo diferente nele. O voto tem algo diferente, é uma entrega maior, é uma rendição maior, não que o jejum não seja, mas o voto ele é diferente, ele é uma ferramenta espiritual, certo? Assim como a oração e o jejum são chaves para o impossível, o voto é uma arma espiritual que nós podemos usar para romper e para avançar. Eu tenho votos na minha vida que eu fiz a Deus e que em momentos chaves da minha vida mudou tudo. Mudou tudo. Então, eu acredito muito no poder do voto. Amém? Bem, eu quero dar aqui alguns testemunhos antes de liberar a palavra que eu tenho para você. Eu recebi o testemunho da Chara e ela escreveu assim: eu estava há mais de 5 anos sem conseguir uma oportunidade de emprego na minha área. Assim que começou o voto de Ana, minha pastora compartilhou comigo e senti de Deus de fazer esse propósito. Coloquei algumas coisas em oração, minha casa, uma porta de emprego, se assim fosse a vontade do Senhor. Consegui o dinheiro para começar a construção e hoje, dia 14, fui fazer o teste na empresa que me chamou e vou ser contratada para a honra e glória de Jesus. Também recebi o testemunho da Milka. Ela escreveu assim: fiz o voto de Ana, colocando nas mãos do Senhor a minha vida profissional, pois acabei saindo de um emprego por direção do Espírito Santo. E nessa semana, você declarou que bênçãos inesperadas chegariam. Uma oportunidade surgiu através de uma amiga no dia seguinte. Fiz a entrevista e hoje recebi a resposta de que fui aprovada para um emprego que vou ganhar no mínimo 4 vezes mais. Deus é Pai que responde. Gratidão por nos ensinar a ouvir a voz de Deus. Também recebi o testemunho da Isamara. Ela escreveu assim: acompanho as orações há 2 anos e foi através de um compartilhamento que alcancei muitos milagres. Mas vim falar hoje do voto de Ana. Com 10 dias do propósito, eu estava pedindo por um processo precatório do meu pai, que já durava 15 anos. Ele estava ansioso e hoje estamos gratos a Deus, o improvável aconteceu. Deus liberou essa graça. Gente, você está vendo aqui o que está acontecendo com quem está fazendo esse voto? Com quem está buscando? E o nosso voto é voto de busca. Amém? O nosso voto aqui é um voto de busca. Estamos buscando a Deus às 6 da manhã, às 18 horas, sem quebrar. Amém? Por isso, eu digo para você tem que ficar firme no propósito, firme diante de Deus, não quebrar. Veremos muito mais da mão de Deus. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança, em nome de Jesus. Amém? Você que está entrando aqui nessa oração, deixa a tua curtida aqui nesse vídeo, por gentileza, deixa aí o teu like e me ajude a compartilhar essa oração. Manda aí para 10 pessoas, para 20, para quantas você puder. Manda aí para o máximo de pessoas. Seja um canal de Deus para alguém próximo de você. E hoje eu quero continuar com a palavra que eu comecei pela manhã. Pela manhã eu comecei uma palavra, essa palavra fala de aceleração divina, que o favor de Deus acelera a nossa vida. E uma das coisas que também traz aceleração, traz movimento nas coisas, eu estou falando, você tem que entender uma coisa, porque tem gente que às vezes a gente fala e não entende o que a gente fala. Então deixa eu te explicar. O que é uma aceleração divina? É Deus colocar em movimento coisas que elas já estavam se movimentando ou estavam paradas, mas estavam muito devagar ou até paradas, como eu disse. Mas quando vem um favor de Deus, isso começa a andar e andar rápido, certo? Então nós cremos que Deus tem o poder de acelerar as coisas. Deus tem o poder. Muitas vezes a Bíblia nos diz que José, ele dormiu na prisão, acordou diante do faraó e naquele mesmo dia ele foi colocado como governador da maior nação de então. O que eu acredito? Que Deus tem esse poder de acelerar as coisas. Ou seja, José não passou por um processo de seleção, ele não ficou num cargo por um ano e outro cargo em outro ano, não. Deus o catapultou já para um lugar de grandeza, Deus o colocou para um lugar de honra, porque Deus tem esse poder de fazer isso.
E uma das coisas que traz aceleração também na vida das pessoas são orações que provocam essa velocidade e essa aceleração. Existem orações que liberam isso. Em 1 Reis, capítulo 18, verso 46, a Bíblia diz assim: "E a mão do Senhor estava sobre Elias, e ele cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel." Elias correu mais rápido que o carro de Acabe, porque a mão do Senhor estava sobre ele. Quando a mão de Deus vem sobre uma pessoa, ela alcança o que parecia impossível. Porque é a mão de Deus ali, é a mão de Deus sobre aquela pessoa. Então ela consegue acelerar as coisas. Os negócios dela aceleram. O que ela estava, colocando a mão, começa a acelerar. As coisas começam a se abrir de uma maneira diferente para ela. Por isso, você pode orar exatamente como eu vou orar agora. Diga assim comigo: Senhor, dá velocidade à minha vida, dá velocidade ao meu ministério, dá velocidade aos meus negócios, dá velocidade à minha restauração, dá velocidade ao meu destino. Comece a declarar profeticamente essas palavras. Amém? A Bíblia diz que enquanto, olha o texto, a mão do Senhor estava sobre Elias e ele acelerou. Entenda, quando a mão de Deus está sobre alguém, as coisas acontece de uma maneira sobrenatural. Aquilo que parecia impossível é tocado pela mão de Deus. As coisas começam a desenrolar, tudo começa a se alinhar, Deus vai abrindo portas, as coisas vão acontecendo e Deus vai operando de uma maneira extraordinária. E hoje eu quero liberar também uma palavra, pessoas que andam sentindo dores fortes nas costas, pontadas nas costas, e até mesmo dores inexplicáveis que você sente nas costas. Eu libero uma palavra sobre a tua vida agora, em nome de Jesus, que essa dor renda-se a Jesus Cristo e ao poder de Jesus Cristo. Uma outra coisa que traz uma aceleração são declarações proféticas. Em 2 Reis, capítulo 7, verso 1, diz assim: "Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, uma medida de flor de farinha se venderá por um siclo, e 2 medidas de cevada por um siclo, à porta de Samaria." Havia fome na terra, mas o profeta disse: amanhã haverá abundância. Eu quero profetizar isso sobre a tua vida, que ainda esse mês haverá uma grande abundância na tua vida. Declarações proféticas aceleram as coisas. Eu estava num podcast ontem e o pastor que eu estava entrevistando, ele disse que ele precisava muito ampliar o prédio da igreja. Só que o prédio era alugado e eles não queriam investir um grande dinheiro porque eles estavam com outros projetos. Deus dirigiu ele a colocar as mãos na parede e ele começou a declarar. Ele começou um processo de declaração profética e oração. Oração e declaração profética. Senhor, isso aqui vai se estender, o Senhor vai abrir as portas, alguma coisa vai acontecer. O dono do prédio que eles alugavam fez toda a reforma para eles, sem cobrar absolutamente nada. Fez toda a reforma, tudo que ele estava declarando e profetizando aconteceu. Por quê? Porque existe muito poder na oração e declaração profética. Deus pode mudar uma estação em 24 horas. Em 2 Reis 7,18 a Bíblia diz: "E sucedeu assim como o homem de Deus falara ao rei." Ou seja, como o profeta declarou, aconteceu. Quando Deus libera uma palavra, tudo começa a se mover para se cumprir o que ele disse. Então, creia no poder da palavra profética. Amém? Eu quero agora orar por você. Eu estarei em Palmas, no Tocantins, nesse domingo, certo? Amanhã já estou indo para Palmas, teremos um culto profético, vai ser incrível. Estamos com muita expectativa no que Deus vai fazer, no que Deus vai operar. E se o Senhor dirigiu, Ele sabe o que vai acontecer lá. Amém? E também eu lancei esse novo livro aqui, Mentalidade de Alto Nível, Pense Grande Sempre. Esse livro aqui vai ajudar você a mudar a maneira como você pensa. Se você mudar a maneira como você pensa, se você conseguir expandir a sua consciência, conseguir expandir a sua mentalidade, você vai ver. Você vai ver que lugar que você vai chegar.
para onde Deus vai liberar favor sobre a tua vida, porque a mentalidade, eu acredito que a mentalidade ela vai te preparar para as oportunidades divinas. A mentalidade certa vai te preparar para as oportunidades divinas. Eu tenho até uma palavra para você. Esteja sempre preparado para as oportunidades divinas. E se a tua mentalidade estiver preparada, você pode viver o incrível e o extraordinário de Deus. Amém? Eu quero agora orar por você. E esse livro aqui, se você adquirir mais de um para dar de presente para outras pessoas, eu vou fazer uma dedicatória especial para você. Amém? Você pode pedir esse livro através do nosso site www.vinicius7.com.br. Tá? O link está aqui na descrição do vídeo. Você também pode adquirir esse livro. Invista na sua mudança de mentalidade. Você vai ver como muita coisa vai mudar aí na sua vida. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar em o nome de Jesus Cristo. Doce e amado Espírito Santo, libera do teu favor agora sobre a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. E Senhor, nós liberamos essa palavra profética, que vai haver aceleração, vai haver movimento, e que tudo aquilo, Pai, que possa impedir essa liberação, que possa impedir esse movimento, nós oramos para que caia por terra. Senhor, em nome de Jesus, libera do teu mover, libera do teu favor sobre a vida dessa pessoa. Eu oro agora em nome de Jesus e eu te peço, toca, Pai, toca em seus negócios, seu ministério, seu destino, toca em sua família e acelera as coisas, processos que estão travados. Senhor, nesse 11º dia do voto de Ana, nós te pedimos, libera do teu favor. Oramos também por cura. Todo aquele que está doente, que está, Senhor, há muito tempo em um processo de tratamento, de cura. Senhor, nós oramos pela cura total e completa dessa pessoa, que haja uma restauração. Oramos agora para que haja uma aceleração na recuperação dela. Também essa pessoa, Pai, que teve perdas financeiras e que está demorando para se recuperar, as coisas estão sendo muito devagar, oramos por uma aceleração divina entrando na tua vida, aceleração divina entrando pelas portas da tua vida, no nome de Jesus. Que o Senhor derrame graça sobre ti, que o Senhor derrame favor sobre ti, o Senhor derrame favor sobre a tua casa, no nome de Jesus. Senhor, toque-os com o teu poder, com a tua graça e com o teu favor, em o nome de Jesus Cristo, Pai. Amém e amém. Você crê nessa palavra profética? Declare eu creio aqui nos comentários e compartilhe com pelo menos 10 pessoas. Você foi abençoado. Abençoe alguém. Até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser. Paz a todos e que Deus os abençoe.